Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vamos até lá? 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos hoje do verso 25 até o versículo 31. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 25 ao 31, essa é a porção, o parágrafo que queremos considerar essa manhã, pela graça de Deus. Meus irmãos, para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, nós temos nos domingos pela manhã meditado nessa epístola, versículo por versículo, parágrafo por parágrafo. E hoje nós chegamos a essa sessão aqui. Eu disse para os irmãos que o capítulo 7 é uma temática de respostas. O apóstolo Paulo recebeu uma carta dessa igreja, e nessa carta eles trouxeram várias dúvidas para o apóstolo, e a partir do capítulo 7 ele vem respondendo a cada uma dessas questões. E aqui hoje nós vamos ver ele tratando a respeito de questões concernentes a casamento, ser solteiro e viuvez. Então nós vamos ver Paulo falando ainda mais a respeito desse assunto. Eu disse para os irmãos que haviam duas tendências na igreja de Corinto quando o assunto era matrimônio. Uma dizia que o casamento era um dever. Isto é, casar-se era o único modo de obedecer aquele comando de Deus no livro de Gênesis de povoar a terra. Então os crentes judeus, eles eram adeptos dessa abordagem. Havia também uma outra vertente que dizia que o casamento prejudicava a vida espiritual. Os crentes gregos eram os defensores desse tipo de vida. Então eles enviaram uma carta para o apóstolo Paulo para tratar dessas questões. E aqui, basicamente, o apóstolo Paulo está respondendo a seguinte pergunta: os solteiros devem se casar? Os solteiros devem mesmo se casar? Diante desse debate entre judeus e gentios, judeus e gregos, uns dizendo que devem se casar, outros dizendo que não devem se casar, qual é a abordagem bíblica, apostólica a respeito dessa questão? Então o apóstolo Paulo vai falar disso hoje. E nós vamos, irmãos, estudar esse texto aqui, e o nosso propósito é que tenhamos discernimento espiritual para compreender o tipo de vida que o Senhor requer de nós. Então eu quero ler com vocês do verso 25 ao 31, nós vamos ler tudo, e depois a gente volta olhando aqui parte por parte para tentar compreender o ensino bíblico a respeito dessa questão. Então leia comigo 1 Coríntios capítulo 7, verso 25, leia com fé a palavra de Deus, que diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, com isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Amém. Amém. Como eu disse, irmãos, nessa sessão o apóstolo Paulo está respondendo uma questão levantada, importante para aqueles crentes. Para a gente hoje essas coisas parecem tão resolvidas, mas lembra que muito do nosso conhecimento hoje vem de um acumular de séculos e séculos de teologia cristã. Mas para esses crentes tudo era muito novo. E o apóstolo Paulo aqui, ele está mostrando que a Bíblia, a palavra de Deus e a própria autoridade apostólica tinha algo para dizer a respeito daqueles que não casaram. Vocês devem perceber no versículo 25 essa frase
com respeito às virgens, é assim que ele introduz o versículo 25, isso demonstra que ele estava respondendo à pergunta que eles haviam feito anteriormente. Essa palavrinha, virgens, era utilizado para falar de moças, mulheres solteiras. Então, inicialmente, ele vai se dirigir a esse grupo, mas pela leitura, os irmãos devem ter percebido que ao longo da sua fala, o apóstolo Paulo vai expandindo isso. Ele responde a questão das moças, mas depois ele olha para os homens, depois ele fala com os casados, depois ele fala com os viúvos. Então, o apóstolo Paulo começa respondendo de fato a pergunta deles, mas ele vai expandindo o seu argumento. Antes de oferecer qualquer resposta à questão levantada por eles, o apóstolo Paulo deixa claro que o Senhor Jesus Cristo não deixou nenhum mandamento que respondesse à pergunta deles. É isso que significa aqui no versículo 25, quando ele diz assim: não tenho mandamento do Senhor. Então, o que ele quer dizer com essa frase? Ele quer simplesmente afirmar que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, não deixou nenhum ensino, nenhum princípio que respondesse essa pergunta deles. Mas isso não significa que ele não tinha algo para falar. Isso não significa que ele não tivesse uma fala autorizada, apostólica, dirigida pelo Espírito Santo. É por isso que ele diz assim: porém dou minha opinião. Essa palavra opinião aqui talvez não comunique tudo que ele está querendo dizer, porque parece meio que aquela coisa de palpiteiro, né? Vocês sabem como é que funciona. Hoje a gente vive na era do palpiteiro, de gente que não sabe de nada e quer falar a respeito de tudo. A palavra opinião aqui, ela tem o sentido de discernimento, julgamento. Então ele tem algo para falar dentro da autoridade apostólica. Ele até diz aqui que ele recebeu do Senhor. Ele recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então o que é que significa isso? Eu tenho uma palavra fidedigna. Eu tenho uma palavra confiável. No versículo 40, ele termina dizendo assim: todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Então vocês devem pensar que não é a fala de um palpiteiro, mas é de alguém que está se pronunciando debaixo da ação do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está orientando ele. Então considerem isso. E outro fato importante para os irmãos lembrarem aqui, para você não se sentir perdido enquanto nós avançamos no texto, é que Paulo tem um ensino. Mas esse ensino, na primeira parte, não vem na forma de um mandamento. Não vem no sentido de certo e errado. Ele não vai apresentar os seus conselhos aqui como uma questão moral. A gente deve ver os conselhos que ele vai dar, inicialmente pelo menos, como se ele estivesse dizendo: existe aquilo que é mais vantajoso e aquilo que é menos vantajoso. Ele não está falando de pecado, ele vai deixar isso aqui muito claro. Na leitura vocês devem ter percebido. Mas ele vai mostrar sobre aquilo que seria melhor ou que seria não tão bom para aqueles crentes. Então procure manter isso em mente, tá? O conselho do apóstolo Paulo à resposta levantada pelos coríntios, eu sintetizei em uma frase. Ficaria mais ou menos assim: por conta da perseguição, é vantajoso manter o estado social atual. Então, em uma frase, é isso que o apóstolo Paulo vai responder para os crentes de Corinto. Por causa do ambiente de perseguição que está se formando, o melhor tipo de vida é permanecer como se está. Veja, irmãos, que nós lemos isso no versículo 26. Acompanhem comigo. Ele diz assim: considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Os irmãos perceberam que no versículo 25 ele falou das moças, ele falou das virgens, mas no verso 26 ele usa a palavra homens. Então aqui ele não está mais se dirigindo apenas às mulheres da igreja, às jovens da igreja, mas ele está expandindo o conselho dele para os demais grupos da igreja. Nessa palavra homem aqui está incluído o solteiro, o casado, o descasado. E o que ele diz para essas pessoas? Ele diz: é bom permanecer assim como está.
Então, eu não sei se os irmãos perceberam, mas o apóstolo Paulo, ele não entrou naquela confusão de pensamentos que havia na igreja de Corinto, das pessoas brigando por questões de casar ou não se casar. Eu falei para vocês que havia aquela vertente mais judaica que dizia que se o sujeito não casasse, ele não era um homem completo. Na verdade, ele era um tipo de infiel, ele estava em um estado de desobediência daquele mandamento de povoar a terra. Eu disse também que havia uma outra linha mais grega, daquela influência um tanto platônica, que achavam que as coisas do corpo eram inferiores e que se casar não era bom, que casar-se prejudicava a vida espiritual, porque haveria o envolvimento físico. Inclusive, um parêntese aqui, essa visão foi que influenciou a igreja de Roma. A igreja de Roma criou um sistema sacerdotal celibatário por causa dessa influência grega aqui que o apóstolo Paulo está combatendo. Então, notem que o apóstolo Paulo não está com nenhum desses grupos, ele fica de fora. Ele simplesmente diz, é melhor permanecer como está. E ele diz o motivo. O motivo ele chama de angustiosa situação presente. Isso aqui é muito importante, irmãos. Ele está falando de um tempo de aflição, de sofrimento e calamidade. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava na cidade de Éfeso. E vejam como ele relata a estada dele naquela cidade. Vá na segunda carta, um pouquinho mais para frente aí, deixa evidentemente 1 Coríntios marcado, mas vá à segunda carta, no capítulo 1, versículo 8. Segunda carta, capítulo 1, versículo 8. Veja como ele descreve a estada dele. E aqui vai ajudar os irmãos a compreenderem o que ele está falando quando ele diz a respeito da angustiosa situação presente. Ele fala assim, versículo 8, segunda carta dos Coríntios, capítulo 1. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então aqui os irmãos veem que ele já está participando para aqueles crentes de Corinto que havia se levantado uma perseguição contra o povo de Deus. Ele já estava sendo vitimado por aquelas forças de oposição ao Senhor. Quando, irmãos, ele fala que angustiosa situação presente, é simplesmente para dizer o seguinte, que havia sinais de uma terrível perseguição que estava prestes a cair sobre a igreja. Dentro de pouco tempo, uma perseguição em massa iria acometer o povo de Deus. Só para os irmãos entenderem isso, deixe-me abrir aqui um pequeno parênteses e lhes dar uma explicação histórica. Na época que Paulo escreveu 1 Coríntios, estava começando a ocorrer uma mudança na atitude dos pagãos com respeito à fé cristã. Durante muitos anos, o cristianismo se beneficiou do judaísmo, porque os cristãos eram confundidos com uma seita judaica. Os judeus eram o único povo que tinham liberação do Império Romano para não participar do culto ao imperador. Todas as outras nações, elas tinham o dever de adorar o monarca. Eles até poderiam ter os seus deuses domésticos, mas eles eram obrigados a acender incenso a César. E por que os judeus foram únicos liberados desse dever? Ora, porque os romanos eram espertos. Eles sabiam que os judeus eram monoteístas e que estavam dispostos a morrer por isso. Se eles forçassem o culto ao imperador nos judeus, os judeus iriam se revoltar e a guerra iria explodir. Isso, irmãos, já havia acontecido no passado. Em certo sentido, os judeus aprenderam com o exemplo errado dos gregos. Os gregos tentaram forçar a sua religião sobre os judeus e o resultado foi péssimo. Explodiu uma rebelião chamada a Revolta dos Macabeus. Você já deve ter ouvido falar disso. Então Judas Macabeu se levantou e ele liderou um exército judaico para expulsar os gregos que estavam vivendo em Jerusalém porque eles haviam profanado o templo.
Então os romanos eram espertos, né? Eles estudavam história. Eles haviam aprendido com os gregos, dizer, não, nós não vamos mexer com a religião desse povo. Mexer com a religião desse povo é uma coisa ruim. Então eles queriam mais estabilidade política do que fidelidade religiosa. Então, conquanto eles dominassem Jerusalém, eles, por exemplo, não pegavam aqueles estandartes, não sei quantos vocês já viram em filmes antigos ou em livros, os romanos, eles tinham estandartes com a águia, que era o símbolo de Roma. Eles andavam em Jerusalém, mas eles não se aproximavam do templo, porque era uma profanação. E se eles profanassem, a guerra civil estava garantida. Então, eu estou falando isso para os irmãos para dizer o seguinte: os cristãos, durante anos, eles se beneficiavam dessa concessão do Império Romano aos judeus, porque eles eram confundidos com mais uma seita judaica. Só que com o passar dos anos, mais ou menos na época em que o apóstolo Paulo começou a escrever essa carta, as circunstâncias começaram a mudar. As autoridades romanas começaram a perceber que o cristianismo era diferente do judaísmo. E a partir de então, as hostilidades começaram a surgir. Os cristãos, eles tinham um problema, vou colocar entre aspas aqui, eles tinham um problema adicional à questão dos judeus. Porque os cristãos, além de não acenderem incenso a César, eles se negavam a dizer que César era Senhor. Eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja. A palavra Senhor, na língua grega, o termo Kyrios, é um termo sagrado, divino, que era empregado nos cultos ao imperador. Só que para os cristãos só havia um Kyrios. Quem era? O Senhor Jesus Cristo. Então, além deles não acenderem incenso a César, eles ainda pegavam aquele nome que os pagãos utilizavam para adorar o imperador, e eles diziam que aquilo era uma profanação, que somente o Senhor Jesus poderia ser tratado com aquele título glorioso. Então, irmãos, o apóstolo Paulo percebeu isso, e ele viu que uma perseguição estava se desenhando já, e ele alertou os crentes de Corinto, por causa da angustiosa situação presente. É melhor todo mundo ficar como está. Pergunta, irmãos, o apóstolo Paulo estava certo? É claro que ele estava. No ano 64, explodiu a primeira perseguição universal sob o reinado de Nero. Já haviam ocorrido outras, mas essa foi a primeira encabeçada pelo império. Os nossos irmãos, eles foram costurados em peles de animais para serem devorados por cachorros selvagens. Muitos foram vestidos com roupas de cera e depois incendiados e colocados em árvores para iluminar os jardins do imperador. Nessa obra aqui, quem não leu ainda não pode ser arrebatado antes de lê-la. O Livro dos Mártires de Fox, ele menciona que um crente da igreja de Corinto, um homem chamado Erasto, que é mencionado lá em Romanos capítulo 16, foi martirizado nessa perseguição. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo via essas nuvens de perseguição no horizonte. Os ventos da hostilidade, da violência, da tirania já estavam soprando. Por isso ele diz para esses crentes, é preferível todo mundo permanecer como está. Os irmãos devem imaginar que uma pessoa casada em situação de perseguição sofre intensamente, sofre dobrado. Há relatos na história de filhos sendo torturados na frente dos seus próprios pais para que os pais negassem a fé em Cristo. Como é que um pai, como é que uma mãe fica numa situação dessa? Ou imagina uma mãe com um filho recém-nascido, ela sendo levada para o martírio e ela não tendo sequer a oportunidade de entregar o seu bebê para alguém cuidar. Imaginem o tamanho da angústia. Ou de um pai crente que foi preso e era a única fonte de cuidado, de sustento da sua casa, e ele sendo levado para o martírio, carregando a angústia no coração de como é que ficariam a sua esposa e os seus filhos. Então, irmãos, é nesse contexto que Paulo diz, é melhor permanecer como está. No versículo 27, ele expande
para dizer que ele não está falando apenas para quem é solteiro. Veja que ele diz ainda no 27 assim: estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Então, primeiro, ele se dirige aos casados. Essa palavra casados aqui, irmãos, também inclui os noivos. Eu já mencionei isso aqui, que o noivado nos tempos bíblicos era um compromisso muito mais sério do que o é nos nossos dias. Era um compromisso que, para ser desfeito, precisava de carta de divórcio. Então, ele diz para essas pessoas que elas não deveriam se divorciar. Então, se você está casado, não se separe, não se divorcie. Você foi colocado por Deus dentro de um compromisso, dentro de uma aliança, de uma só carne, uma aliança inquebrável. Então, para o caso dos casados, o apóstolo Paulo está dizendo indiretamente: vocês vão ter que se unir e suportar juntos a perseguição. Vão ter que criar meios para aliviar esse sofrimento que vai cair sobre a família. Mas a família não pode ser desfeita. E para os não casados, na segunda parte do verso, ele diz: estás livre de mulher? Não procure casamento. Eu já disse aqui, eu acho que há 2 semanas atrás, que nessa expressão aqui, livre de mulher, está incluído os viúvos, os solteiros, aqueles que se divorciaram legitimamente. Então, o conselho do apóstolo Paulo é o mesmo: vocês devem permanecer como estão, por causa daquilo que está acontecendo. É importante, irmãos, notar que o apóstolo Paulo deixa claro aqui que as suas preocupações são pastorais. Ele não está falando de certo e errado, ele não está falando de pecado ou não pecado, ele simplesmente está falando com o seu coração de pastor. Ele fala isso no verso 28, vejam comigo, ele fala assim: mas se te casares, com isto não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Então os irmãos devem perceber que ele não está colocando um peso de pecado sobre aqueles crentes, como estava acontecendo na igreja de Corinto. Se você não casar, você está em pecado. Se você se casar, você está em pecado. Ele não está do lado dessa controvérsia. Então ele diz: olha, você, jovem cristão, que mesmo ouvindo o conselho de que uma perseguição iminente está se acendendo, se mesmo assim você quiser se casar, então se case. Você, jovem cristã, também quer contrair núpcias, não tem problema nenhum. Nós não estamos falando de pecado. Pecado ele já falou anteriormente, lá no versículo 9, quando ele disse que é melhor casar do que viver abrasado. Então, viver queimando de desejos é pecado. Mas ele não está falando a respeito disso. Ele não quer colocar um fardo sobre esses crentes. Na segunda parte do verso 28, notem o que ele diz. Ele fala assim: ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Então, vocês querem se casar? Se casem, não é pecado, mas sinceramente, o meu desejo, a minha preocupação pastoral é que vocês fossem libertos, que Deus os preservasse dessas angústias da carne. Novamente, irmãos, o que significa aqui angústias da carne? Todas aquelas aflições adicionais que uma pessoa casada é submetida quando está no ambiente de perseguição. Todas as pessoas sofrem, mas os que são casados, eles possuem uma preocupação maior, com o cônjuge, com filhos, com a segurança da família. Então o apóstolo Paulo diz: se vocês casarem não há pecado, mas se vocês se poupassem, vocês iriam sofrer menos. Então, irmãos, é dessa maneira que o apóstolo Paulo responde à pergunta feita pelos crentes de Corinto. Por conta da perseguição, é melhor permanecer na condição que está. Agora nós vamos começar a observar a segunda fala do apóstolo Paulo, a partir do versículo 29. E eu queria que os irmãos percebessem que há uma mudança no tom do apóstolo Paulo. Enquanto na primeira parte ele falou mais na forma de conselho, agora ele não vai mais falar como quem está aconselhando, como quem está dando sugestão. Ele vai dar comandos, mandamentos. É muito importante perceber isso. Eu resumi o versículo 29 ao 31 em uma frase para tentar ajudar vocês a condensar o que Paulo disse aqui. Eu coloquei assim: visto que somos a última geração da história, é preciso cultivar desapego por esse mundo.
Então, é isso que ele vai dizer a partir do versículo 29. Nós somos a última geração. Nós estamos no último capítulo da história humana. Então, se nós somos esse povo que está vivendo a um passo da eternidade, só há uma maneira correta de viver: desapegando-se completamente desse mundo. Então, vamos aqui, irmãos, mais uma vez, olhar o versículo 29. Ele diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também que os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Os irmãos perceberam a mudança? O isto vos digo, ele é como essa virada de chave, em que Paulo está saindo de princípios para prescrições. Agora é uma fala autoritativa. Então aqui o apóstolo Paulo não está mais falando por causa da perseguição. Esse mandamento aqui é para todos os crentes, independentemente do lugar que vivem ou do cenário social, se é pacífico ou hostil. Todos os que são de Deus, diz o apóstolo, precisam cultivar desapego por esse mundo. Nós somos a geração que precede a vinda do Senhor Jesus. Alguns destaques aqui, irmãos, antes da gente olhar de perto os versículos. Primeiro, notem o vocábulo irmãos, na primeira linha do verso 29. O que é que significa isso? Ele não está mais falando com virgens, ele não está falando com casados e descasados, ele está falando com a igreja. Então eu tentei falar isso para vocês no início, que ele começa aqui pequenininho, falando com as moças, e depois ele vai se expandindo, até dirigir-se à igreja como um todo. Também não sei se vocês perceberam, ele começa e termina essa sessão do mesmo jeito. Olha comigo, a primeira frase do verso 29, ele diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Agora olhe a última frase do verso 31. Porque a aparência desse mundo passa. Vocês percebem que ele começa e termina do mesmo jeito? Pois é. Isso é uma técnica literária chamada de inclusio. O que é um inclusio? O autor começa com uma informação, ele desenvolve e ele termina com a mesma informação, como se ele estivesse criando um molde. Então começa e termina do mesmo jeito, e tudo que ele está falando vem ali dentro daquele molde maior. O apóstolo Paulo utiliza muito, viu, irmãos, essa técnica nos seus escritos. Um outro ponto que merece destaque aqui é essa palavrinha tempo que aparece no verso 29. Ele diz: o tempo se abrevia. Essa palavrinha tempo aqui, irmãos, é o vocábulo grego kairos. Eu falei já algumas vezes aqui na igreja que há duas palavras gregas para falar de tempo. A primeira é kronos, que é o tempo do relógio. E há o kairos, que é para falar de uma época, de uma era, de um tempo que foi estabelecido pelo Senhor. Então ele está dizendo assim: nós estamos na última era, nós estamos no final do kairos divino, nós estamos no apagar das luzes da história humana. Então, uma vez que nós somos o povo que está a um passo da eternidade, como é que nós devemos viver? Como é que nós devemos nos postar? E aqui ele cita 5 elementos transitórios desse mundo. Ele fala do casamento, ele fala do choro, ele fala da alegria, ele fala dos bens e ele fala dos prazeres. Ele diz: vocês que estão no kairos divino, vocês que estão vivendo no último capítulo da história, que vocês são o povo dos dias abreviados, vocês precisam simplesmente se desapegar de todas essas realidades. Então os casados, diz o apóstolo Paulo no versículo 29, eles deveriam viver como se não fossem casados. O que isso significa? Será que o apóstolo Paulo está dizendo que os casados devem simplesmente abandonarem os seus deveres de família? Não. Ele está dizendo: não se apegue tanto ao seu casamento. O seu casamento é parte dessa realidade passageira. No céu, o Senhor Jesus disse que as pessoas não se casam e não se dão em casamento. Os únicos que acreditam em casamento eterno aí são os mormons, né? Até conheci uma senhora uma vez que estava muito magoada,
porque ela quis casar com seu marido pela eternidade e o cara não quis. Mas olha, eu acho que já tá bom, né? Nesse mundo aqui já foi tempo suficiente. E ela estava muito magoada com ele. Então os mormons aí, nas heresias deles, eles têm uma teologia para um casamento eterno. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que os casados devem viver como se não fossem. Eles deveriam encarar o casamento como mais sendo uma dessas realidades passageiras. Então, se o seu casamento não vai tão bem, se você não está casado do jeito que você queria, se as suas condições familiares não são aquelas pelas quais você orou e ansiou, o apóstolo Paulo diz, você não deve viver atormentado com isso. Porque essa realidade é passageira. Está chegando a hora em que a sua família de sangue dará lugar à família celestial. Aos que choram, o apóstolo Paulo diz, essas pessoas deveriam viver como se não sofressem. Então, novamente, você não deve viver super sobrecarregado com as dores desse mundo, com a perda de um familiar, com a perda da sua saúde, com a perda de bens, com a rebeldia de alguém, com as condições sociais do mundo, com a incredulidade dos seus familiares. O apóstolo Paulo, você não deve viver sofrendo com isso, porque esses processos são parte dessa realidade que está se desvanecendo. Então não combina, irmãos, com quem é de Deus, viver sempre chorando como aquelas pessoas que não têm esperança. Logo, logo, esses processos de sofrimento desse mundo serão interrompidos e há uma promessa gloriosa de que o Senhor Jesus Cristo irá enxugar todas as nossas lágrimas. E é assim que nós devemos viver. Depois ele se dirige aos que estão felizes. O que ele diz aos felizes desse mundo? Ele diz, ora, não fiquem tão apegados às boas experiências desse mundo. Essas emoções de elevação, de alegria, de realização, elas são passageiras também. As maiores alegrias que nós temos reservadas para o nosso futuro, elas não pertencem a esse mundo, elas estão reservadas para a eternidade. Então Paulo diz, não viva tão apegado às suas emoções de alegria. Aos prósperos, ele diz lá no final do versículo 30, e os que compram como se nada possuíssem. Então ele diz, não vivam apegados aos bens materiais, patrimônio, vestuário, poder, acumular. Sejam como se interiormente vocês fossem completamente pobres, desprovidos, para que vocês usem todos os recursos que Deus lhes deu para acumular tesouros celestiais. E por fim ele termina dizendo àqueles que buscam prazer, àqueles que estão se utilizando desse mundo, àqueles que querem aproveitar cada possibilidade de experiência sensorial, ele declara assim no versículo 31, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Há pessoas, irmãos, que vivem apenas para aproveitar. Tudo é diversão, tudo é lazer, tudo é entretenimento. Essas pessoas, elas estão muito mais ocupadas em se utilizar desse mundo do que serem úteis para o Senhor nesse mundo. E o apóstolo Paulo diz para esses que eles deveriam viver como se esse mundo não tivesse nada a oferecer. E ele termina, irmãos, no versículo 31, do jeito que ele começou, porque a aparência desse mundo passa. Está tudo passando. Tudo passa rapidamente e nós voamos, diz o salmista. Essa semana, eu preguei em 3 velórios. 3 velórios. E eu estava andando com o pastor Danilo no cemitério e tinha uma parede inteira só de pessoas na faixa de 20 anos de idade. E a gente ia passando assim, olhando cada cripta daquela. Tudo na faixa de 20 anos. Tudo na faixa de 20 anos. Um corredor enorme de jovens. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. Então essa verdade de que nós vivemos numa realidade que está se desvanecendo a cada dia, deveria produzir em nós um forte desapego por todas as coisas desse mundo, inclusive as boas. Vocês notaram que Paulo não falou nada aqui de pecado, nada de errado. Ele falou de todas aquelas coisas que são lícitas. Mas até essas,
elas deveriam ser desapegadas do nosso coração e nós deveríamos ancorar toda a nossa esperança na eternidade. Então, esses são os 2 conselhos de Paulo aos crentes de Corinto. Primeiro, permanecer na condição que está. E o segundo, desapegar-se desse mundo, porque nós somos a geração que precede a chegada do Senhor Jesus Cristo. Essa, irmãos, é a exposição do texto. E eu tenho aqui uma conclusão, eu vou ser franco com vocês, uma longa conclusão, para lhes trazer de lições, de implicações que esse texto tem aqui para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir às pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus. Você acabou de ler conosco o inclusio do apóstolo Paulo. O tempo se abrevia, a aparência desse mundo passa. Então, esse mundo que nós vivemos, ele simplesmente está se desintegrando completamente. Não só a própria realidade social, mas o nosso próprio ser. A nossa vida, a nossa força, a nossa capacidade de produzir, a nossa memória. A verdade, irmãos, é que a morte, ela já está instalada em nós e todos os dias ela está drenando um pouquinho da nossa existência. Então, além de estarmos num corpo que está se desvanecendo, a Escritura diz que nós já estamos no último capítulo da história. Que os sinais da eternidade, eles já estão brilhando no horizonte. Então, você que ainda não entregou a vida a Jesus, você não pode viver apegado a uma realidade que está se decompondo. Você não pode viver apegado àquilo que está se desvanecendo. Hoje o Senhor Jesus oferece para você algo concreto. Algo que não pode ser tocado pelo tempo e nem pelo pecado. A vida eterna. Ele te oferece um corpo novo que jamais será tocado pela morte. E ele promete para você um novo céus e a nova terra, que nunca mais vai ser tocado por qualquer tipo de decomposição. Então entregue sua vida a Jesus Cristo hoje. Ele morreu por pecadores para assegurar essa nova realidade. E se você der as costas para o seu pecado hoje e crer que a morte de Jesus foi um pagamento por você e viver daqui por diante como um discípulo, como uma filha de Deus, você será salvo. E essa corrupção, ela não vai tocar você pela eternidade. Eu quero dar uma palavra também, em segundo lugar, aos pais. Tem uma lição importante para quem é pai aqui nessa passagem. É que nós temos que preparar os nossos filhos para a vocação divina que o Senhor separou para eles. Alguns de nossos filhos foram chamados por Deus para o casamento. Mas pode ser que alguns dos nossos filhos tenham sido encaminhados pelo Senhor para a vida de solteiro. Então, os pais precisam expandir a sua mente para incluir essa ideia bíblica e essa possibilidade. Porque há pais que simplesmente desconsideram esse princípio. Inclusive, há aqueles que quando os filhos passam dos 20 anos e não estão namorando com ninguém, os pais já começam a ficar preocupados, já começam a querer empurrar os seus filhos para algum tipo de relacionamento. Há até que empurre para um mau casamento, ao invés de considerar se aquilo é o projeto de Deus para a vida do filho. Como eu disse, irmãos, nós precisamos expandir a nossa mente. É claro que o casamento é o caminho mais comum, mas biblicamente não é o único. De repente, os nossos filhos podem ser orientados pelo Senhor para um tipo de serviço que exigirá deles dedicação exclusiva. Então, pais, vamos orar pelos nossos filhos, vamos descansar no Senhor concernente ao futuro deles, vamos ser instrumentos para ajudá-los nesse processo de compreender o lugar, a vocação que o Senhor estabeleceu para eles, vamos apoiá-los, instruí-los, lembrando que casar ou não se casar não é uma questão moral, não é uma questão de ser mais ou menos espiritual e nem de ser menos ou mais feliz. É apenas uma questão de vocação. Isso deve estar no nosso coração para sermos instrumentos do Senhor, para direcionarmos os nossos filhos corretamente. Terceiro lugar, irmãos. O apóstolo Paulo falou muito de perseguição aqui nesse capítulo, nesse parágrafo.
Nós precisamos lembrar de orar pelos crentes que vivem em ambiente de perseguição à fé cristã. A Missão Portas Abertas divulgou a lista mundial de perseguição do ano 2024 e os dados são simplesmente alarmantes. São 365 milhões de cristãos perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. Destaque para a Coreia do Norte, Iêmen, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, Somália e Líbia. Ao todo são 100 países, cerca de 100 países, que perseguem pessoas simplesmente porque proclamam o nome do Senhor Jesus Cristo. E há outros 50 países cuja hostilidade vem crescendo. Os últimos dados também capturaram um crescimento da perseguição na África e na nossa América Latina. Então, irmãos, imaginem essas famílias perseguidas lendo esse texto que nós lemos hoje. Para eles, essas palavras do apóstolo Paulo, elas são muito atuais, elas são viscerais. Alguns talvez leem esse texto conversando com seus filhos, adolescentes e jovens, e dizendo: meu filho, minha filha, talvez seja melhor você não se casar. Nós vivemos numa situação de angústia. Então, talvez para você seja melhor permanecer na condição em que está. Então, para essas pessoas, irmãos, esse texto cai na pele. Nós ainda estamos distantes dessa realidade, como eles estão. Mas para eles isso aqui corta diretamente na pele. E nós que somos o povo de Deus, nós precisamos simpatizar com esses crentes. Nós não os conhecemos pessoalmente, irmãos, mas eles são nossa família. Nós somos parte do mesmo corpo. E nós devemos orar por essas pessoas e fazermos o possível para nos envolver com eles e ajudar, dentro daquilo que o Senhor nos possibilitar, o alívio à forte angústia que eles estão padecendo. Quarto lugar. Irmãos, há sinais claros de uma perseguição iminente aqui no nosso Ocidente. É possível que, em poucos anos, nós teremos que ler esse texto aqui de uma forma diferente. É possível que alguns de nós serão avós, quando teremos que sentar com os nossos netos, bisnetos, e conversar com eles sobre como viver em uma época de perseguição. A maioria dos crentes não percebem essa mudança de ventos que tem acontecido nas últimas décadas. Mas o fato, irmãos, é que há uma movimentação, às vezes discreta, às vezes nem tanto, de forças de perseguição. Eu comparo àquela história do sapo que é colocado na água fria e liga e vai esquentando a água aos poucos, né? Todos vocês conhecem essa história. Há três forças que hoje lutam para se expandir no Ocidente e que elas são inimigas frontais do cristianismo. A primeira força é o Islã. O Islã está em franca expansão. Os cartórios da Europa dão conta de que o nome mais utilizado para registrar crianças nascidas no último ano foi Mohammed. Isso já diz muita coisa do que está acontecendo. Então, o Islã está em franca expansão. Ele possui diversos tentáculos econômicos, tentáculos religiosos. Eles dizem que na Europa a arma deles é o ventre fértil da esposa. Então isso já está acontecendo. Uma outra força é chamada de eurasianismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas tem muito material para ler sobre esse assunto. É um outro movimento encabeçado pela Rússia, que tem a China como a sua principal aliada. É a ideia de fazer oposição ao Ocidente, expandindo-se para o lado de cá, militarmente, culturalmente, e quem tiver um pouquinho de sensibilidade já deve estar percebendo isso acontecer também. O terceiro movimento, ele é encabeçado pela ONU.
E alguns chamam de globalismo. Essa palavra ela é carregada de imprecisões e de preconceitos, mas quem quiser entender, se não quiser utilizar o vocábulo, entre no próprio site da ONU e leia a chamada Agenda 2030. A Agenda 2030, irmãos, nada mais é do que a criação de um governo mundial. Dentre tantas as coisas, você vai ver isso lá de uma forma muito clara. Então, essas três forças que eu acabei de mencionar, elas são distintas. Em alguns momentos elas operam juntas, em outras ocasiões elas estão em franca oposição. Mas todas elas têm um elemento em comum. Você sabe qual é? São inimigos do cristianismo. Essas três forças, elas têm o cristianismo como inimigo. Elas têm o cristianismo como sendo a principal barreira de proteção contra elas. Então, eles querem a destruição do cristianismo, se não a destruição completa, a erradicação do cristianismo da terra, pelo menos uma nova versão cristã que seja sujeita a algum tipo de controle. E, meus irmãos, esse é o nosso horizonte. Essas coisas estão aí, elas são discretas, mas elas não são escondidas. Qualquer pessoa com um pouco mais de empenho tem como se informar e saber muito do que está acontecendo na nossa geração. A verdade, irmãos, é que quanto mais nós estivermos perto do fim, maior será o preço a ser pago pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Os homens vão se tornar piores, a apostasia vai crescer, o espírito do anticristo irá se fortalecer e a perseguição contra o povo de Deus só irá aumentar. Então nós precisamos nos preparar interiormente, preparar nossa família, porque o nosso horizonte também contempla dias angustiosos. Então que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Por último, irmãos, eu quero lembrá-los que a vida cristã não é uma colônia de férias. O apóstolo Paulo diz: o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Portanto, casamentos, frustrações, realizações, patrimônio, diversão, todas essas realidades, irmãos, elas são passageiras. Vamos nos utilizar desses benefícios de forma lícita, mas não vamos abusar deles. Não vamos superestimar as experiências humanas. As experiências, as sensações, tristezas, alegrias, acumulação, seja lá o que for, essas coisas não são o centro da nossa existência. São apenas a periferia dela. Hoje, meus irmãos, ter uma boa vida se tornou uma espécie de ídolo para muitos crentes. Ídolo. Essas pessoas, elas estão só voltadas para a realidade material. Elas não concebem a vida no Senhor. Elas não conhecem o que é viver no Espírito Santo. Elas não sabem o que significa, na prática, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o inimigo das nossas almas, ele tem se utilizado desse materialismo, desse espírito hedonista que visa prazer a todo custo, para simplesmente afastar cristãos de uma vida frutífera no Senhor. Essas pessoas podem até permanecer dentro da igreja, mas são completamente inúteis para o reino do Senhor. Esse, irmãos, é o retrato da nossa geração. E essa passagem aqui vem para nos exortar que nós precisamos nos dedicar àquelas coisas que possuem valor eterno. Nós temos que semear nesse mundo para colher no mundo vindouro. É melhor você viver 40 anos sendo útil para o Senhor nesse mundo do que 80 anos de completa inutilidade. A eternidade está chegando. Está chegando, irmãos. Mais um pouco. Mais um pouco, o Senhor Jesus voltará. E nós precisamos depositar todas as nossas esperanças, expectativas e anseios na chegada dele. E não nesse mundo que está se desvarrindo. Que o Senhor nos abençoe, que ele tenha misericórdia de nós e que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Vamos rogar ao Senhor por todas essas coisas. Te bendizemos, Senhor, te agradecemos. Como é bom, Senhor, ler a tua palavra, meditar nesse texto tão instrutivo, tão belo, tão profundo.
O Senhor nos ensina a respeito de questões práticas, mas também a respeito de processos interiores da alma, questões eternas. Obrigado, Senhor, por nos instruir de uma forma tão completa. Nós, Senhor, manifestamos diante de Ti a nossa solidariedade, a nossa tristeza, com respeito a todos os nossos irmãos, esses mais de 360 milhões de pessoas que sofrem por causa do Teu nome. Nós oramos pedindo que o Teu Espírito Santo visite esses corações. Aqueles, Senhor, que têm famílias, que sofrem angústias adicionais, que o Senhor ministre, que o Senhor cuide, que o Senhor provenha as necessidades, mas sobretudo que o Senhor encha o coração de todos eles com esperança. Que eles sejam capazes, Senhor, de se desapegar profundamente de qualquer senso de realização nesse mundo e apegar-se completamente às realidades eternas que irão desfrutar junto com o Senhor. E nós, Senhor, que estamos do outro lado do mundo, vivendo ainda em um local com liberdade religiosa, nós oramos, Pai, pedindo que essa situação não produza em nós um torpor para as questões da nossa alma, que não gere em nós, Senhor, um tipo de desleixo com os processos espirituais. Nos ajude a viver desapegados dos relacionamentos, das emoções, do acumular, dos prazeres, de todas aquelas coisas, Senhor, que em essência são boas, mas que, abusadas, podem nos prejudicar, podem obstruir a nossa percepção de que nós não fomos feitos para esse mundo. Nós manifestamos, Senhor, o desejo do Teu retorno. Nós estamos no último capítulo da história. E o nosso desejo, Senhor, é que essa era se encerre de uma vez por todas. Que o Senhor volte para reinar. Que o Senhor se estabeleça nesse mundo. Venha governar esse povo, esse mundo. Resolver o problema do pecado, da destruição e estabelecer um mundo marcado pela eternidade e a santidade. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém.